Olá, sejam bem-vindos ao Quironcast, que é o nosso podcast para tratar sobre assuntos da neurocirurgia, da ortopedia, da cirurgia da coluna. Eu sou o Dr. Vinícius Benites, sou neurocirurgião, sou especialista em doenças da coluna, cofundador da Scientific Research. E hoje eu estou aqui com os doutores Davi Del Curto, Dr. José Mussa, Dr. Rafael Ritter, Dr. Renato Eta. José já manda bem, né? Dr. Renato Eta. Uau. Para a gente discutir assuntos relacionados à endoscopia e aos cursos de cirurgia endoscópica da coluna, que é um foco muito grande aqui do Centro de Treinamento Quirontec, que a gente já parabeniza pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Pessoal, vamos quebrando o gelo aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho já para introduzir a parte de formação de vocês, como é que vocês saíram da medicina e chegaram na cirurgia de coluna, e como é que vocês chegaram na endoscopia, como que a endoscopia entrou como uma tecnologia, uma técnica dentro do dia a dia de vocês. Davi? Eu posso falar por mim e pelo Renato que a gente tem uma trajetória bem similar. A gente fez Escola Paulista de Medicina, que nem você. A gente se formou em 2003, a gente optou pela ortopedia. Na nossa turma de amigos, nossa turma da faculdade tinha um perfil mais cirúrgico e todo mundo meio que se alinhou bastante com a ortopedia. Quando a gente acabou a ortopedia, e digamos que a especialidade de coluna era de certa forma ojeirizada. Naquela época, a coluna era vista como uma especialidade que só pessoas que não batiam muito bem da cabeça faziam, porque envolvia complicações assim que assustavam um pouquinho o ortopedista geral, né? E a gente viu um gap nisso daí. Acho que eu e o Renato, naquela ocasião, a gente viu que tinha muito para... A cirurgia de coluna tinha muito para crescer, tinha um campo muito grande para evoluir. E acho que na base disso daí, sendo que a cirurgia de coluna representava um grande desafio, acho que isso que atraiu, acho que o Renato ele pode acabar complementando a informação, mas eu pessoalmente, pelo desafio que a cirurgia de coluna representava, foi aquilo que me levou a escolher essa especialidade. Tá. Você já escolheu logo no começo da ortopedia? No final. No final da ortopedia. No final, assim, na hora que a gente foi estudando para especialidade, para prova de títulos, você vai conhecendo mais, se aprofundando mais sobre a especialidade, e isso acaba te atraindo, acaba chamando mais a tua atenção. Então foi bem no finalzinho do R3 que eu optei pela coluna mesmo. Sim. Renato, você já quer complementar o Davi, que vocês já estavam juntos ali nessa época? Então, Vinícius, o Davi é o meu colega de faculdade, né? Desde 98 a gente convive junto. E é bem isso mesmo. Acho que no final da residência, na ortopedia, você tem um leque muito grande de opções, né? E a coluna é uma área que poucas pessoas queriam, é uma área um pouco mais complexa, uma complicação um pouco mais complexa. E foi uma área que acabou que no decorrer tem muitas áreas interessantes e a gente acabou optando, por coincidência, optando pela coluna, né? E foram 2 anos de subespecialização de fellow em coluna, né? E aí a gente entrou nesse mundo aí de cirurgia. E logo que a gente saiu, né? Acho que o Davi esqueceu de falar, você perguntou do mundo da endoscopia, né? Logo que a gente saiu, a gente terminou o nosso R5, o Davi foi convidado para ir para a Coreia, né, Davi? Essa acho que é melhor se falar, né? E aí, como ele sempre foi um grande amigo, um grande parceiro, quando ele voltou, ele introduz isso na faculdade, né, dentro do nosso grupo da cirurgia de coluna da ortopedia, e aí a gente está nessa caminhada aí desde 2010, 2011, né? Eu acho que na hora que a gente começar, acho que os colegas eles podem falar um pouquinho do currículo deles também, porque a hora que a gente começar a falar da endoscopia vai descambar. Então, eu queria deixar um pouquinho os colegas se apresentarem aqui, porque realmente em 2010, quando a gente terminou o R5, e tinha essa oportunidade pela SBC, pela Sociedade Brasileira de Coluna, de fazer esse treinamento, acompanhar o Gun Choi, que era uma das maiores referências mundiais, e assim, e ser sombra do cara por um ano, eu simplesmente apliquei. As pessoas falam, o que você vai fazer na Coreia do Sul, né? Ninguém sabia que lá era um polo, né, de excelência em endoscopia de coluna, não só endoscopia, mas cirurgia minimamente invasiva de coluna, né? Então, isso foi o grande start, né? E a volta,
Assim, foi uma coisa que ninguém botava uma fé, né? Em 2011, falando, isso daí não vai funcionar, isso daí serve para herniazinha pequena, isso daí é uma coisa que eu lembro até hoje, não vai vingar, isso... E é impressionante a evolução ao longo desses 14 anos, o que aconteceu com a endoscopia, é uma coisa que você, Vinícius, você acompanhou, você viu a grande mudança, e hoje, praticamente você não consegue pensar em um tratamento de uma hérnia de disco ou uma estenose de canal sem cogitar a possibilidade de você fazer uma endoscopia. Sim, sem dúvida. Mussa, conta para mim essa jornada toda Então, da medicina até a coluna. eu sou meio contemporâneo do Renato e do Davi. Eu estava no servidor municipal, no meu grupo de ortopedia dos residentes. Via a coluna como a especialidade que ninguém queria, né? O paciente complicado, a especialidade cheia de complicação, uma trajetória maior para você começar a se colocar no trabalho, ter seu posicionamento na área de trabalho. E um chefe meu falou: o ambulatório de coluna é aquele ambulatório que ninguém queria participar, que eram casos mais complexos, você não conseguia decidir muita coisa sozinho, dependia de algum assistente, de um chefe, que assustava um pouco os residentes, né? Então, um chefe meu falou: olha, o que você está pensando em fazer? Eu estou entre quadril e coluna. Se você puder me ouvir, eu te conheço aqui nesses 3 anos de residência, né? Se você tem um perfil de cirurgião de coluna. Cirurgião de coluna tem que tomar mais decisão, tem que assumir mais a responsabilidade, e eu vejo isso em você nesses 3 anos, né? Aí fiz ortopedia no servidor e foi quando eu prestei prova na Santa Casa. Na época, era 1 ano só de coluna. Fiz coluna lá e em 2014 eu fiz o meu primeiro curso de endoscopia na Alemanha com o Lübers, né? Que é lá na Alemanha, em Tübingen. E na época, em 2014, eu fui meio questionador, meio para ver se aquilo era viável ou não. Em 2014, mesmo vendo eles fazerem tudo, eu voltei meio... Ainda não estava... O Davi tinha acabado de voltar, os primeiros cursos estavam acontecendo, os primeiros congressos, e alguém falando alguma coisa sobre endoscopia, mas nada muito no nosso dia a dia, né? E foi quando, com a amizade com o Davi, eu comecei a indicar mais casos, ver que as coisas estavam acontecendo. É difícil a gente indicar alguma coisa para o nosso paciente que ainda está numa curva de aprendizagem, onde você não sabe ainda o resultado, né? Você quer ver primeiro, né? Ver alguém fazendo, ver que tem um bom resultado para depois fazer no nosso paciente, né? E começou, essa curva foi até que rápida, você você começou a indicar mais esse tipo de cirurgia, e tendo bom resultado, a gente começou a colocar isso como nossa principal opção de tratamento das doenças da coluna, né? Dos casos tirando deformidade e instabilidade, eu comecei a ver a cirurgia de coluna como primeira opção, segunda. Como eu posso tratar esse paciente? Com endoscopia primeiro, né? Sim, ótimo, excelente. Rafael, conta aí a tua jornada. Bem, eu fiz faculdade, né? Me graduei na Santa Casa de São Paulo, em que, para quem é da área aí, conhece a fama do departamento de ortopedia, que é o pavilhão Fernandinho Simonsen, que lá era um local que as amizades lá dentro, elas se intensificavam muito ou se afastavam muito, né? E eu sempre fui muito próximo de um colega aí também, que é amigo nosso em comum, que é o Alexandre Aprile, né, que acho que todos vocês conhecem, que foi um cara que me incentivou a ir para ortopedia, que foi um rumo natural que acabei tomando ainda na graduação, né? Acabei fazendo a residência de ortopedia na Santa, o Ale, o irmão dele, o Bruno, também cirurgiões de coluna. Eu sempre me interessei muito pela área. Eu fiquei numa dúvida entre fazer neurocirurgia, tá, na graduação, ou fazer ortopedia. Mas eu falei, eu não vou fazer 5 anos de residência de neurocirurgia, mas nem a pau. Fiz 6, né? Porque eu peguei a mudança bem quando a coluna mudou para 2 anos, depois teve que fazer a prova de título 1 ano depois, ou seja, eu peguei bem, acho que a transição, acho que foi em 2011, né, que teve a mudança. Aí já como fazendo a coluna, eu tive a oportunidade de passar 1 ano lá dentro da Escola Paulista, né, frequentava as reuniões clínicas. O Davi tinha acabado de voltar da Coreia, isso era 2012, né?
o Renato, a gente participava de reuniões clínicas lá toda terça-feira, indo lá, participando, discussão de caso. E acho que acabou pegando uma amizade, as coisas foram se entrosando. Eu acabei assumindo um serviço logo após, ali em 2013, mais ou menos, em que a gente tinha uma volumetria cirúrgica muito grande, né? E eu sempre discutia muito com o meu sócio, ficava aquela questão, ele, pô, você quer usar muito parafuso, você quer artrodesar todo mundo, ele, pô, eu quero descomprimir. E ficava aquela discussão, porque na nossa época, quando a gente se formou, basicamente o tratamento de uma hérnia de disco, tinha muita gente que fazia com 4 parafusos e um tilife, né? Dificilmente você via um colega que fazia uma microdissectomia, né? Então, a gente acabou indo um pouco para esse meio de descompressões e a gente começou a ver bastantes resultados muito satisfatórios, né? E aí foi um natural seguindo o caminho. O Davi já estava com uma experiência muito boa, com uma mão muito boa, né? E o que o Zuz acabou de falar. Então, pô, você vai lá, vê o colega fazendo, tá dando bom resultado, eu vou indicar, mas eu tô do lado dele. Então, acabei trilhando um pouco esse caminho. E aí acabei entrando no mundo da endoscopia e não saí até agora. Que bacana. Nós somos mais ou menos contemporâneos, todo mundo aqui, né? E vocês são precursores dessa nova endoscopia, porque antes de você ir para a Coreia já tinha uma endoscopia de coluna que acho que era bem diferente do que se faz de endoscopia hoje em dia, pelo menos em termos de técnica, né? Até de indicações também, né? E eu lembro quando eu fui para a Alemanha e voltei, eu senti que tinha feito a coisa certa, né? Você volta com uma bagagem que o pessoal que está na sua volta ali, que não tem essa experiência, é outro mundo, outro planeta. Então, Davi, eu queria que você me passasse um pouquinho dessa experiência tua, porque a gente foi mais ou menos juntos. Eu fui em 2010 para a Alemanha, você foi em 2010 para a Coreia, né? Quando você voltou, o que você encontrou? Você viu um monte de coisa diferente lá na Coreia, você viu uma técnica diferente, você viu indicações, você viu um volume absurdo, e aí você volta naquele meio que ninguém nunca fez aquilo. E como que você viu aquilo? Como foi as portas foram abertas para você naquele momento? E quanto a essa parte? Eu tive uma sorte muito grande, né, de fazer parte, né, da instituição da Escola Paulista de Medicina, né, e o professor Puertas, que era o chefe do grupo naquela época, ele abriu as portas para mim, e assim como você, também o departamento de neurocirurgia abriu as portas de você na tua volta, isso é uma coisa que acaba te incentivando. Por outro lado, existe a endoscopia naquela época, não era que era uma novidade absoluta, já outros colegas tinham tentado no Brasil começar a endoscopia e não tinha convencido muito. Os resultados não tinham sido muito bacanas. Não sei por quê. Na realidade, eu acho assim, naquela ocasião, os equipamentos que a gente tinha disponíveis não eram iguais aos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um monitor 4K. Então você coloca a tua ótica lá, você vê vasinhos pequenininhos, minúsculos, você vê em detalhe a anatomia, você tem jeito de controlar o sangramento, tudo. Naquela época não era, a qualidade de visual já não era a mesma coisa, você não via com tanto detalhe a anatomia do paciente. E outra coisa que parâmetros técnicos, assim, a técnica evoluiu muito. Então, parâmetros de segurança, que nem, vamos fazendo um paralelo meio grosseiro, tá? Que nem você pilotar um avião. Você tem protocolos de segurança para você levantar um avião, para você fazer ele voar. Então, naquela época, digamos que para você operar uma endoscopia, você não tinha tantos protocolos, a técnica não estava tão aprimorada, não tinha tanto detalhe. Hoje, acho que com a prática, todo mundo, né, do jeito, principalmente eu estou falando pela endoscopia brasileira, tá? Cada cirurgião foi adicionando um conhecimento pessoal, foi adquirindo experiência, de forma que hoje, a endoscopia que a gente pratica hoje é diferente daquela que eu aprendi na Coreia. Ela expandiu muito o leque de indicações, que antes era restrito para hernia de disco, hoje a gente indica para casos complexos de estenose de canal, estenose cervical torácica. Por esses dois motivos, a evolução do equipamento e a evolução a contribuição técnica de cada cirurgião, que cada um trouxe novidade de conhecimento, olha, é melhor fazer assim, melhor fazer assado. E isso foi criando um grupinho, na verdade, né, que acabou culminando na criação da ALES, né, da Associação Latino-Americana, porque isso foi atraindo colegas de outros países, inclusive. Cada um contribuindo com
seu conhecimento, sua experiência, de forma que a endoscopia hoje enriqueceu muito. Acho que o Brasil hoje, no mundo, representa uma das escolas mais importantes, onde mais se pratica endoscopia de coluna de qualidade no mundo. Que legal. Renato, eu lembro que lá a gente estava na residência, a gente foi fazer um curso lá no Rio de Janeiro, lembra disso aí? Era, sei lá, 2008, 2009, é muito tempo atrás. E daí, naquela época, você ainda não tinha o conhecimento da cirurgia endoscópica, pelo menos a fundo, né? Aí você transicionou para a cirurgia endoscópica e o que você viu, né? Você que começou muito na cirurgia, vamos dizer assim, tradicional e depois passa para uma cirurgia endoscópica, em termos de indicações. Como você enxerga essas indicações da cirurgia tradicional para a cirurgia endoscópica em todas as áreas aí que a gente possa abordar, desde a cirurgia lombar, da cirurgia torácica, da cirurgia cervical também. Ô, Vinícius, lembrando o passado, hein? É como o Davi falou, acho que as coisas evoluíram muito, muito. Eu lembro que quando o Davi volta da Coreia, até a gente brinca, né? Hoje tu não vê o Davi dando curso, tudo, mas eu lembro dele, a gente fazendo era Skype, né? Que a gente se falava, às vezes a gente tinha que acertar coisas, pendências que a gente tinha pela faculdade. Ele magrelo, ele reclamando, putz, cara, nunca comi tanto KFC na minha vida. Eu não consigo comer aqui, ele magrelo. Eu falei, pô, esse penou. E quando ele voltou, a grande indicação era hernia de disco. Hernia de disco lombar. E algumas coisas específicas. Até uma coisa que a gente brinca muito nas aulas, que a gente começa a pegar as aulas que a gente dava em outros cursos e falar hoje, a gente teve que mudar tudo, e principalmente os primeiros slides, que eram as indicações. Porque você fala assim, não podia ser hernia dura, não podia ser... Se tivesse déficit neurológico, abre e vê. Era uma coisa que você mudava tudo. E hoje, você pensar... Eu falo, talvez acho que o Davi, acho que daí não gosta muito que eu fale isso, mas assim, a hernia de disco, você perguntar se é a principal indicação de uma estenose, é uma excelente indicação. Mas não é. Porque uma pessoa que faz uma microdissectomia, com retrator tubular, faz muito bem também. Agora, para estenose, para lesões cervicais, lesões torácicas, hérnias extraforaminais, é uma coisa que realmente muda muito. Realmente você tem uma diferença de morbidade que é absurda, né? Então eu acho que isso faz muita diferença na prática de um cirurgião. Muito. Você ter essa opção de chegar para um paciente mais idoso, onde você dificilmente faria uma artrodese, ou você faria com muito receio por causa do porte cirúrgico. Você fala assim, olha, vamos tentar fazer uma coisa muito menos agressiva, muito menos mórbida, que você pode ter alta no mesmo dia, no dia seguinte, né? E se não der certo, a gente ainda parte de uma cirurgia aberta. Eu acho que isso aí amplia o leque da vídeo, né, nesses últimos anos de uma maneira absurda. Absurda. Então, eu acho assim, hoje, e aí é o que a gente fala também, né, Vinícius, como a gente bem viveu. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de também fazer muita cirurgia aberta. Isso nos dá muito princípio, isso nos dá muito conceito. E eu acho que às vezes esse é um pouquinho a falha, as pessoas querendo atravessarem, querendo, né, darem um passo maior do que a perna, né? Então acho que a gente tem que ter essa coisa do conceito, de entender como as coisas funcionam, fazer a coisa com uma base muito sólida para poder voar mais alto. Claro. Ussa, a gente, né, cirurgião, sempre tem uma área que você gosta mais. Tem um negócio que você tem uma aptidão maior, etc., que às vezes não é dependente do volume. Então você pode fazer muito mais lombar, mas gosta mais de uma outra área, sei lá, ou de alguma cirurgia específica. Na endoscopia, você tem alguma preferência, alguma técnica, algum tipo de doença que você fala, puxa, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, ela me traz um desafio, etc. Eu acho que, como o Renato falou, em relação pouquinho mais perto, isso. à hérnia, a pessoa que faz pelo tubo muito bem feito, os trabalhos mostram que a longo prazo não tem tanta diferença, né? Agora, aquele paciente que a gente tinha medo, que é o paciente idoso, né, que tem comorbidade, que antes a gente abria, descomprimia, fixava artrodese no paciente idoso, aumenta o risco de infecção, hipertenso, diabetes. E hoje que a gente consegue fazer uma descompressão para uma estenose de canal, né, para aquele paciente que deixava de operar pelo risco da cirurgia, você conseguir dar um benefício com uma cirurgia de 1 hora, 1h30, dar alta no dia seguinte para esse paciente, e o resultado clínico dele ser assim, o resultado é muito bom da estenose do canal, então acabou sendo o grande diferencial da cirurgia endoscópica para mim. Nem tanto pela hérnia, mas principalmente os quadros de estenose, né? Sim. Que é aquele paciente que às vezes a gente deixava de operar quando a gente colocava na balança entre o benefício daquela cirurgia e o risco daquela cirurgia, né? Era
um risco grande, na hora que você pesava o quanto que ia ter, o quanto que valia a pena aquele risco. Hoje aquele risco é mínimo, então vale muito a pena a gente dar uma qualidade de vida para o paciente mais idoso. E aquele paciente idoso hoje de 80 anos, ele não quer aceitar a história de, não, o risco, existe um risco de cirurgia, né? Ele fala, mas eu sou ativo, eu quero uma melhor qualidade de vida. E essa opção cirúrgica da endoscopia, de dar uma ótima qualidade de vida com um risco pequeno, para mim é o grande diferencial hoje da cirurgia endoscópica, da cirurgia de coluna mesmo. Sim, não, você falou um negócio que é bem interessante mesmo, e isso, eu que tenho muita aptidão com a cirurgia aberta, né, ou cirurgia minimamente invasiva, mas focado na artrodese e tudo mais, ver o resultado da cirurgia endoscópica nesse tipo de paciente, é um paciente já depletado, é um paciente que só de você posicionar ele já sente, e aí se você causa uma agressão cirúrgica para ele muito grande, ele vai ter uma repercussão renal, uma repercussão cardíaca, que já na anestesia já vai sentir, e depois vai para a UTI, etc. E você trocar tudo isso por um acesso que é absolutamente pouquíssimo agressivo, é uma vantagem muito grande. O Renato falou uma palavra que para alguns pacientes é meio assustador, né? Falar em tentar, como assim tentar uma cirurgia para ver se melhora? A cirurgia endoscópica, a agressão é tão pequena, que é quase a gente pode falar, poxa, por que não tentar essa cirurgia para uma melhora? Diferente de falar para um paciente, olha, vamos fazer uma cirurgia de 6 horas, fazer uma artrodese, tentar não. Para fazer uma cirurgia dessa, a gente tem que garantir um bom resultado para o paciente. Não é porque a gente está falando que vai tentar, que a gente sabe que a chance é muito grande de bom resultado. Sim. E a cirurgia endoscópica para esse paciente que tem estenose, se um dia ele precisar de uma cirurgia complementar, o que a gente fez antes só vai facilitar a próxima cirurgia que ele for fazer e não vai prejudicar de forma alguma, né, a nova abordagem que for ser feita nesse paciente. Então, o benefício para esse paciente da estenose de canal é gigante. Às vezes é difícil, eu conversei até com alguns colegas da escola mesmo, né? Eu não convenci ele a fazer a cirurgia. Alguns colegas do Sírio, neurocirurgião, não consegui convencer ele a fazer cirurgia endoscópica para os casos de hérnia simples, hérnia mole, L5-S1, porque ele fala o que é, você faz em 1 centímetro, eu faço em 2. Eu dou alta no mesmo dia também e tal. E é difícil convencer esse cirurgião a fazer cirurgia endoscópica. Agora, quando eu mostro para ele uma cirurgia de estenose, então por isso... E o paciente com estenose é o que acaba vindo mais para a gente, né? Quem faz mais consultório não pega tanto a hérnia aguda, mas quem tem porta em pronto-socorro de hospital, então acaba pegando esse paciente mais agudo. E a gente que tem mais a vida de consultório, vem mais esse caso crônico, né? Que é o caso de estenose mais. Sim. Rafael, você está aí basicamente 10 anos, né, nessa evolução da cirurgia endoscópica. Sim. Você já passou aquela fase do novo, né? Viu uma técnica diferente, o medo ali de começar e tudo mais. E tem uma curva de aprendizado a cirurgia endoscópica, né? Como qualquer técnica cirúrgica, né? E para cada evolução dela, ou seja, vai para a torácica, vai para a cervical, também tem uma curva de aprendizado. Como que você colocaria aí numa escala essa curva de aprendizado em termos de tempo, de número de pacientes operados para os segmentos específicos da coluna? Perfeito. Primeiramente, eu acho que a primeira indicação ali do colega que está começando, né, está se familiarizando com o mundo da endoscopia, eu acho que ele vai buscar ali aquela hérnia L5-S1, geralmente que é uma localização que tem uma janela maior, então é uma abordagem tecnicamente mais similar com o que ele está acostumado, né? O que eu costumo até explicar para os pacientes, eu falo que a endoscopia não é uma cirurgia nova, né? É uma alternativa que nós temos, porque, como o Renato colocou, a cirurgia é a mesma. Quando você faz, por exemplo, uma via interlaminar, você está buscando o princípio de fazer uma laminectomia, né? Então você tem que ter os seus princípios. Você vai ter algumas diferenças do ponto de vista da anatomia endoscópica, porque você, com a cirurgia aberta ou até com um afastador tubular, um retrator, você não tem aquela visão que você tem, por exemplo, que uma câmera 4K, uma ótica excelente te dá, né? Então, mas acho que para o colega que está começando, a primeira coisa que ele vai buscar ali é uma cirurgia na coluna lombar, né? Geralmente no nível L5-S1, né? Que tem uma janela geralmente mais ampla, uma janela interlaminar, né? Que é basicamente acho que é o primeiro degrau, né?
Partindo disso, existem as técnicas, né, transforaminais, que também são discutíveis, né, depende muito de escolas, né, da onde você fez a sua formação ou com quem você praticou, tá? Existe uma excelente indicação, por exemplo, quando a gente pegava aquelas hérnias extraforaminais, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, por exemplo, para fazer um ILTSE, né? Você entrava no meio do músculo, sangue, aquela visualização. Hoje você domina fazer uma técnica posterolateral, você consegue fazer uma cirurgia dessa, às vezes, em 15, 20 minutos. Não tem nem comparação. Não, acho que não tem, né? A Não. vantagem que você tem de um procedimento desse é indiscutível, né? Então, acho que o primeiro degrau é começar a gente operar coluna lombar, né? Segundo degrau, que já é um nível acima, né? Pensando, por exemplo, numa indicação de uma hérnia cervical, uma hérnia mais lateralizada, aquela hérnia mole. Geralmente, uma cirurgia minimamente invasiva que era feita é fazer uma foraminotomia posterior, geralmente por via tubular, né? Quando você vê um colega, que eu tive algumas oportunidades já de ver, por exemplo, fazer uma foraminotomia via endoscópica, também o resultado é incrível, né? Então, acho que um segundo degrau seria nós partirmos para uma coluna cervical. Eu acho que o desafiador, né, independente de ser uma cirurgia endoscópica ou não, o grande finale ali é sempre uma cirurgia, uma hérnia torácica, alguma compressão, uma mielopatia torácica, né? O qual você tem resultados assim fantásticos, né, fazendo geralmente abordagens posterolaterais, né, em que você consegue fazer uma descompressão ampla, e acho que a gente alcança resultados hoje com a endoscopia que nós não tínhamos, por exemplo, com a cirurgia aberta. Uma hérnia torácica aberta, geralmente não era uma cirurgia com o prognóstico, vamos assim dizer, não era dos melhores, e hoje a gente tem excelentes resultados com a endoscopia, né? Até com diminuição de uso de síntese também, que isso hoje a gente consegue fazer descompressões em pacientes com escoliose degenerativas. Eu tenho uma certa volumetria no consultório, por exemplo, de pacientes com Parkinson, né? Então, é um caso desafiador na cirurgia de coluna, porque geralmente quando você vai ler de pacientes com Parkinson, que tem que ser submetidos a descompressões ou artrodeses, todas as recomendações de artigos, literatura tem que ser artrodeses extensas, né? Porque a taxa de soltura, de pseudoartrose é muito grande. Então, a gente consegue, às vezes, ir lá num ponto, você pega, examina o seu doente, vê aquela imagem, aquela escoliose degenerativa, ao invés de eu submeter um paciente a um tempo anestésico elevado, uma cirurgia agressiva, né, de grande porte, com uma instrumentação grande, a gente consegue ir lá como um sniper, ir lá no alvo e fazer uma descompressão, uma foraminotomia, por exemplo, tá? Uma foraminoplastia também, e você consegue resolver o problema do paciente. Isso acho que é legal a gente falar, até a gente está aqui, acho que por causa de um curso que a gente tende a expor o quanto que é difícil essa curva, né? Sim. O que o Rafael falou de um paciente, de um cirurgião que já está pronto como cirurgião de coluna e que já está pronto para começar a fazer cirurgia endoscópica, né? Uhum. E não é tão simples assim. A curva quando a gente fala digamos que é um cirurgião de coluna pronto, mas que ainda não começou na vida da endoscopia de coluna, é um pouquinho mais difícil do que isso aqui, né? Claro. É difícil indicar a cirurgia, é difícil você treinar tua visão de estrutura anatômica no vídeo, quando você mexe ali. Então, na curva, tem alguns trabalhos falando sobre isso, tem que aprender a montar uma sala, onde você vai pôr todas as estruturas, a escopia, a torre de vídeo, onde fica o cirurgião, onde fica o instrumentador. Isso está dentro da curva. Tem alguns trabalhos que falam que 20 cirurgias apenas observando a montagem de sala, observando o outro cirurgião operando, né? Isso para independente de lombar, ou torácica ou cervical. Então a curva, principalmente para quem quer entrar nesse mundo, não é ir lá e pegar um endoscópio e começar a fazer uma cirurgia, não. Claro. Ele não sabe nem por onde vai fazer o acesso. Uhum. Por isso que é legal ele ter uma proximidade de alguém que já tem horas de voo aí para saber até se aquilo dá para fazer por endoscopia ou não dá, né? E se der para fazer, por onde ele vai começar essa cirurgia. Então não é tão simples, tá? Acho que Sim. tem todo esse tempo aí de treinar até visão. Eu falo para quem está começando, tem alguns vídeos no YouTube, dá uma olhadinha para você começar a treinar o que no vídeo, o que é um nervo, o que é um ligamento, o que é
a hérnia, que pra gente, por mais que ele tenha habilidade com cirurgia aberta, aquela anatomia no vídeo fica um pouco diferente pra gente. Então a curva é um pouquinho antes, né? Tá. É mais difícil do que a gente pensa. Então, para o cirurgião de coluna que ele está pensando se especializar na endoscopia, ou aquele que já tem alguma experiência com endoscopia, ele vai evoluir para um passo aí de cirurgias mais complexas. A gente pode categorizar mais ou menos o seguinte: primeiro seria tratamento das hérnias de disco lombares, né? Seja ela centrolateral ou foraminal, essa foraminal. Depois, ainda dentro das lombares, aí fazer as descompressões das estenoses, né? Aí depois partindo em complexidade para cervical, ou seja, hérnia lateral, cervical, eventualmente uma descompressão. E o último, aí, a cereja do bolo, seria a torácica. Né? Uma hérnia torácica calcificada, alguma coisa nesse sentido. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Que a gente tem em termos de complexidade. Ô, Davi, e dentro dessa complexidade aí, você que passou já casos complexos aos montes, tenta pensar num caso complexo de cirurgia lombar, que aqui foi desafiador para você dar um exemplo para a gente do que é um caso difícil de tratar, de uma anatomia hostil, que você conseguiu contornar com o tratamento endoscópico. Uma coisa que faz parte, na verdade, da nossa rotina, que é a estenose de canal lombar central. Eu me lembro que a gente começou a expandir nossas indicações. Acho que foi em 2016 que a gente fez nosso primeiro caso. A gente fez lá na escola um paciente do SUS, assim, vamos tentar. Eu tinha acabado de voltar da Alemanha, que eu tinha visto o Rutten fazendo, a equipe deles. Bom, vamos tentar fazer. Eu me lembro que na imagem do pós-operatório, quando a gente fez a ressonância controle, horrível. Assim, horrível, porque assim, a impressão que dava é que não tinha aberto absolutamente nada. Porque na hora que você está com o endoscópio, você tem a impressão que você abriu bastante. Você corta o amarelo, você começa a ver o tecido neural lá. Caramba, que exposição grande, que cirurgia bonita que eu fiz, que coisa maravilhosa. Aí o paciente volta no pós-operatório. Doutor, eu melhorei. Melhorei um pouquinho, sim, mas continuo com dificuldade para andar. Ele mantém a claudicação, ele mantém o sintoma principal da estenose. E isso daí, meio que eu não tive oportunidade de acompanhar por muito tempo o pessoal fazendo estenose de canal. Então a gente teve que aprender na pele, assim, a gente mesmo se aprimorando, a gente conhecendo cada vez mais a anatomia e tudo. Então, acho que assim, o grande desafio, eu acho que da maioria dos cirurgiões de coluna, né, o grande passo que eles amadurecem é quando eles aprendem a fazer estenose de canal lombar. Porque hoje, eu vejo a minha prática do Renato, que a gente atende junto, a gente opera junto. O grosso hoje da indicação, os casos que a gente mais opera, a gente tem feito mais casos de estenose lombar do que hernia de disco. A população está envelhecendo e que nem o Zuzo comentou agora há pouco. Os pacientes idosos não se conformam mais em ter dor. Eles são mais ativos, eles praticam esportes, eles viajam mais, eles têm mais vida, eles têm maior expectativa de vida. Então, eles exigem, eles vêm para o consultório querendo ficar bons. Então, assim, eu acho que o grande diferencial para um cirurgião de coluna que está se aprimorando na endoscopia é a estenose de canal lombar. Acho que isso é o grande desafio. Foi um grande desafio para mim. Existem casos desafiadores de cisto sinovial, né? Já fez casos de infecção, tumor, tudo, mas são casos assim que não... Tudo bem, são casos off-label, né? Às vezes você indica tudo, até tem bom resultado, mas não é a indicação clássica. Né? Sim. E aqui no Brasil, né, Renata, a gente já tem uma sequência aí de vários cirurgiões de coluna sendo formados na endoscopia. Tem uma série de cursos de endoscopia já dos últimos anos, principalmente na cirurgia endoscópica mais básica. E agora a proposta de vocês é fazer um curso de endoscopia avançado, um curso de endoscopia que seja para casos de maior complexidade e aí que abordem uma parte grande, eu imagino, do que a gente está falando aqui. Como que você imagina que seja para o cirurgião que já tem uma experiência endoscópica para ele participar de um curso que ele vai desenvolver essas habilidades nas cirurgias mais complexas? Então, Vinícius, essa pergunta é muito legal, né? A gente está nessa caminhada aí
a gente é bem próximo até na faculdade, já faz ali 15, 16 anos, né? A gente vê muito isso, tem alguns cursos que a gente faz já há mais de 10 anos, este ano fez 10 anos, e acontece isso, as pessoas estão pegando uma expertise muito grande e começam a esbarrar no que o Davi, do que a gente esbarrou, de você querer aprimorar, mas aí sim, você não tem aonde ir, você não tem aonde aprimorar essa técnica, alguém que vai estar com você ali e de fato te ajudar. Né? Então, assim, a gente já estava sendo até um pouco cobrado, né? Eu convivo muito com o Davi, e, pô, eu faço só curso básico, não tem curso avançado, e, pô, eu quero expandir, e eu acho que aí entra meu elogio à iniciativa de vocês, né? De todo o seu time aqui da Criontech. Acabei conhecendo também, não só pela coluna, mas por outras situações dentro da SBOT. Eu acreditei muito, uma coisa que eu admiro muito no Davi, sem querer puxar saco, não merece tanto assim, não, mas assim, dele apostar em coisas certas, entendeu? De chegar e falar assim, não, vamos fazer direito, né? Tem um monte de cara bom aí no Brasil, tem um monte de cara. Não preciso ficar falando que nosso curso é melhor, acho que não existe isso, tem muito cara bom aí, tem muito cara bom. Mas o que eu falei, eu admiro muito porque assim, o Davi, com todo o know-how que ele teve, ele falou, não, ele nunca foi muito, ele só foi quando ele falou assim, não, aqui eu vou fazer direito, aqui tem uma estrutura legal, aqui eu tenho pessoas que vão me ajudar e fazer um curso muito, muito bacana, né? E aí, um parceiro de anos aí dele, ele falou, vamos fazer, vamos subir a régua aí da endoscopia para as pessoas que querem. Eu acho que isso, eu falo, para mim, não é a cereja do bolo. Uma boa artrodese, uma estabilidade, é uma coisa que você tem que artrodesar. A artrodese, ela faz parte do seu know-how, tem que fazer parte, mas você tem que ter um arsenal maior, né? E eu acho que para esse tipo de lesão, principalmente a estenose lombar, né, cervical, eu acho que é uma coisa que para um cirurgião que quer, vamos lá, vai, até meio feio falar isso, mas quer sobreviver no mercado, eu acho que a gente tem que ter esse know-how. O grande ponto é que hoje no Brasil tem muitos cirurgiões endoscópicos muito bons. Isso daí acho que todos vocês devem conhecer. A molecada mais nova está fazendo, estão fazendo bem. Nós temos alguns casinhos que eventualmente pipocam por aí, que às vezes não vão tão bem, mas é uma questão que faz parte da curva de aprendizado, desde que não seja uma complicação mais grave, ok. Mas o que falta é esse pool, existe um pool, um grupo de cirurgiões que já começaram, já estão fazendo bem, tem um manuseio bom de endoscopia, só que ainda não tiveram coragem, não tiveram oportunidade de se aprimorar para casos mais complexos, né? Que exatamente esse é o foco do nosso curso, que é estenoses lombares, cervical, casos de compressão cervical, hérnia e estenose, e casos de hérnias torácicas, ou estenose torácica. Então, acho que essa é a melhor oportunidade que esses cirurgiões que já têm algum nível de conhecimento, eles se aprimorarem e conseguirem expandir o leque de indicações dele. Ampliarem a capacidade do arsenal que eles já possuem em melhorar, se aprimorarem para poder aplicar para mais casos, para um número maior de casos. Sim. Inclusive, já fez um monte de curso fora do país, etc., aqui no Brasil mesmo, e assim, trazendo a sardinha pro nosso lado, o que você acha, como que você fala para quem está te escutando em relação a esse curso? O que você acha que a gente vai conseguir fazer de diferente aqui para oferecer para essas pessoas? Just fazendo um comparativo com o curso de deformidade que vocês fizeram aqui, né? Tem aquele cirurgião de coluna que consegue fazer uma escoliose benigna, uma escoliose teoricamente mais fácil, e quando vem uma deformidade grave, ele deixa de fazer porque ele acha que bom, né? Que ele sabe o limite dele. Sim. E quando vocês fizeram um curso aqui, vocês trouxeram um time onde essa deformidade grave é o dia a dia de vocês, né? Sim. Que é aí que vocês conseguiram ajudar esse cirurgião a conseguir passar essa barreira de uma deformidade leve para um caso grave. E para isso vocês trouxeram um time onde tem cirurgião que é conhecido, que sabe que faz isso daí. Isso dá muita credibilidade para o curso. Claro. Que foi o curso de deformidade que vocês fizeram. E eu acho que esse curso de endoscopia avançada é mais ou menos isso. A gente falou de curva de aprendizagem, e a gente está falando de cervical, de torácica, que é o final da curva. E não adianta ter um time onde ele não chegou nesse final de curva. E o que eu conheço todo mundo que está nesse time, e são pessoas que já chegaram nessa... É aquele time que vai conseguir chegar em cada estação
e ver onde que ele está, onde que ele está errando. Porque a gente passou por esse erro também, né? E pra gente... E as coisas se repetem, é incrível, né? A gente vai, às vezes, ajudar outros cirurgiões e a gente vê onde todo cirurgião trava, que é onde a gente travou também. E tendo esse time de excelência, com experiência, onde você chega, e isso não é porque eu estou falando. A grande maioria dos cirurgiões que vão procurar o curso, eles vão ver quem está dando esse curso, né? Quem vai estar nesse time, para saber se vale a pena esse investimento ou não, até porque hoje, com tanto curso no mercado, ele se perde onde fazer, né? E esse, para mim, é o diferencial, né? Eu não sei da estrutura, não conhecia ainda, mas sei que a estrutura é muito boa. Isso fica mais difícil, pode ter outro serviço que fala que a estrutura é muito boa, mas acho que em relação ao time que foi formado aqui é o grande diferencial mesmo. Legal. Quando a gente está falando de um curso avançado, né? Sim. E, Rafael, como que você aí colocaria dentro de uma prateleira de importância o cadáver para a pessoa que está desenvolvendo, principalmente casos de maior complexidade, para você enxergar uma anatomia real, etc. Como que você enxerga essa parte? Perfeito. Eu acho que é fundamental, principalmente, né, do desenvolvimento, no aprimoramento de uma técnica cirúrgica, você tentar simular o mais próximo possível da realidade, né? Eu acho que todos nós aqui, como cirurgiões, já tivemos a oportunidade de fazer treinamentos iniciais em black box, né? E você até consegue manusear tudo, mas é uma sensibilidade ali, a própria forma de segurar o instrumental, o tecido muscular, né, o que o próprio cadáver nos oferece para o treinamento, que isso a gente não consegue reproduzir num black box ou num manequim, né? Então, eu acredito que o fato de nós termos, né, essa possibilidade de fazer um curso de um cadáver lab, né, como nós costumávamos chamar, antigamente, para a gente fazer um curso de cadáver lab, a gente tinha que entrar num avião e ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, porque não tinha essa facilidade, né? Pode-se dizer, essa legislação, né, era muito difícil a gente conseguir utilizar um cadáver, né? Alguns locais tinham algumas coisas bem primordiais em que conseguia fazer um curso, mas não funcionava bem, né? Eu acho que com a estrutura que nós temos aqui na Quirontech, com tecnologia, com o time que foi formado, com a expertise dos colegas, né? E o cadáver, eu acho que isso é o cenário ideal, né, para nós, cirurgiões, nos aprimorarmos, né? Não existe realidade mais próxima possível do que a gente conseguir fazer um trabalho, né, com o cadáver para nos auxiliar, que isso faz parte da nossa vida, de treinamento, como cirurgião, tudo. E nós temos isso aqui no Brasil, é uma bênção, vamos assim dizer. Que legal. Né? Sem dúvida. E o centro aqui está muito preparado para isso. A gente, né, montou uma estrutura que tem um cadáver lab que é de primeiríssima qualidade, de nível internacional. A gente que conhece aí cadáver lab nos Estados Unidos, na Europa, etc., percebe que realmente tem qualidade, tem estrutura, com possibilidade de trazer qualquer tipo de tecnologia para cá, desde cirurgia robótica, de arco 3D, qualquer coisa que a gente queira trazer para incrementar no curso é possível, né? As torres de vídeo, do jeito que vocês quiserem trazer, tudo é possível. E, além disso, um auditório que vai ter uma capacidade de áudio-vídeo legal, com possibilidade de transmissão tanto do auditório para baixo, quanto lá do laboratório para o auditório, e para a internet também, se for o objetivo, que acho que é uma coisa bem legal também, já pensar num próximo passo com alguma coisa online, né? Hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, eles estão muito afeitos à aprendizagem relacionada no online. Isso é o que a gente percebe muito do cirurgião mais novo, né? Ele gosta disso, ele já pega, bate no celular, já liga uma aula e já começa a assistir. E, Davi, dentro dessa estrutura, então, como que você está fazendo o planejamento da parte estrutural do curso? Então, o aluno vai ter o black box, o aluno vai ter o cadáver, ele vai ter aula e ele vai sair com um conteúdo daqui de dentro desse curso. O conteúdo teórico é o começo do curso. Então, é um conteúdo que vai trazer princípios de anatomia, vai trazer discussão de casos e vai trazer os pormenores da técnica, tá? Quais são os passos principais de cada técnica. Porque não adianta
A realidade de endoscopia não é nada mais do que uma repetição de movimentos. Os movimentos se repetem sempre. E é isso uma coisa que a gente vai insistir no black box. Então não adianta a gente jogar o aluno da sala de aula direto para o cadáver. Ele vai treinar os movimentos. A gente vai ensinar os movimentos principais para ele primeiro no black box, e do black box ele vai para o cadáver. E ele vai se alternar entre o cadáver e o black box. Ele vai repetir como se fosse até a exaustão esses exercícios, até ele literalmente encher o saco. Que essa é a melhor forma que eu acho que existe para ele aprender. Uhum. E eu acho que a grande vantagem desse curso, além da infraestrutura, tudo que é oferecida, é o grupo de professores, né, que eu conheço cada um, eu conheço o nível técnico e conhecimento de cada um, eu sei da disponibilidade, o quanto eles têm, são empáticos com os alunos, eu já tenho experiência com todos eles, e cursos das antigas, o quanto eles se comprometem de ensinar o aluno, de pegar a mão se for necessário, para que o aluno saia satisfeito e com o conhecimento que ele está procurando. Tá. E a carga que vocês estão planejando para eles na parte de colocar a mão, seja black box, seja a parte do cadáver, como que está esse planejamento? Não, a gente tem a separação vai ser em torno de 60%, em torno de 60%, 70% vão ser da parte prática, seja em black box, seja em cadáver. Mas o grosso não tem jeito de sentar ali, de estar com um instrutor por mesa, basicamente, né? É o cadáver, né? Isso aqui é um diferencial grande. É um diferencial. O que eu falei, vou fazer um merchan aqui para você, se quiser me contratar. Tá? Porque eu falei, por algumas situações que eu faço parte dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, eu acabei por conhecer muitos cadáver labs, muitos centros, né, de cadáver, e a SBOT optou por aqui. Né? Dentro de todas as avaliações que nós fizemos, a gente optou por aqui. E por quê? Porque é o que você falou, né? Você tem uma estrutura onde o aluno, você tem tudo aqui dentro. Né? Você tem um laboratório super bacana, um auditório muito confortável, muito legal mesmo. E não só isso, né? Você tem um time aqui da Quirontec que é muito legal, né? O suporte que você tem aqui, né? O Pedro na anatomia, o pessoal aqui, o Rei aqui no audiovisual, todo o time da Quirontec é um time muito legal. E tem um lugar para ele tomar banho se ele quiser, né? Um lugar para ele dar uma descansada, tem uma área de refeitório muito bom, que isso é fundamental. A gente às vezes viaja, chega, né, passa o dia inteiro dentro do Cadáver Lab, 12 horas, chega de 7 da manhã para 6, 7 da noite, e se não tiver um negócio bom para comer, bicho, aí você tá lascado. É isso aí. Então, assim, é uma coisa que vai deixar, lógico, o filé, né? O filé mignon vai ser o cadáver, mas é exatamente o que você falou. Acho que é tão confortável a estrutura aqui que você não se cansa, né? Você vai a alguns cadáveres labs lá fora, né? Você cobre meio que num puxadinho, meio correndo, e aqui eu acho que vocês foram muito felizes em ver os pontos fracos, os pontos fortes dos outros centros aqui no Brasil e fora, e conseguirem, né, acertar em cheio aí na estrutura que vocês criaram. Eu acho que não existe hoje seguramente vocês estão entre os melhores, se não o melhor centro cadavérico do Brasil. Legal. Ussa, uma parte importante é a gente falar de quem nos ajuda, né, a fazer esses cursos e tudo mais, que é o relacionamento, obviamente, das empresas, que são empresas que lidam com a cirurgia endoscópica. Esse grupo que tá formado para fazer esse curso, como que é o relacionamento de vocês com essas empresas e com as diferentes marcas que têm, e se tem influência na tecnologia entre as marcas para o curso de endoscopia? As empresas que se interessam muito em investir nesses alunos aqui para capacitar, para conseguir, eles sabem o quanto é difícil essa curva de aprendizagem, né? Normalmente, as grandes empresas são as que mais se interessam em investir nisso, né? E as grandes empresas são as melhores, que são as que estão no mercado do dia a dia, independente do estado do aluno, né? Existe até uma briga para as empresas conseguirem entrar num curso desse, porque a gente sabe que tem um limite, né? E para eles veem o centro onde está sendo feito esse curso, tem curso que não consegue nenhum tipo de empresa ajudar nesse tipo de curso, porque sabe que o potencial desse curso qual é. Aqui foi o contrário, né? Até eu recebi um monte de mensagem de empresa querendo entrar, ficou sabendo do curso,
querendo entrar, capacitar os alunos, porque eles sabem que não adianta capacitar, porque senão não vai ter o retorno. É difícil um cirurgião de coluna, se ele não tiver capacidade, ele vai pedir uma cirurgia aberta. Porque ele sabe que ele precisa resolver aquele caso, então ele acaba preferindo fazer aquilo que ele sabe. Por isso que existe esse grande investimento, não só os patrocinadores que estão junto com a gente aqui, e aqueles que estão por fora investindo no aluno, porque sabe que vai ter aquele retorno, né? Esse tipo de curso que a gente está fazendo aqui é um curso onde ele vai conseguir praticar na vida dele. Se ele não for de São Paulo, não tiver ninguém para ajudar, ele sabe que ele vai conseguir voltar, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai demorar um tempo maior na cirurgia, mas ele sabe que ele vai conseguir pôr em prática. Uhum. Tem alguns cursos que você faz e legal, você fez aquele negócio, mas você sabe que você não vai fazer aquilo no teu paciente, que aquilo não foi o suficiente, não te capacitou para fazer aquela prática no teu paciente do dia a dia. Então, as empresas, a gente depende disso, Claro. né, para ajudar a gente. Montar toda essa estrutura não é barato, você sabe muito melhor que a gente, de cadáver é muito caro, instrumental é muito caro, principalmente quando a gente fala em endoscopia, uma ótica, a gente sabe o quanto que é caro uma endoscopia. Então, a gente precisa deles, né? A gente precisa dessa ajuda aí. E isso sempre... O objetivo final é o melhor atendimento do paciente. Com né? certeza. E continue acontecendo isso, tendo grandes centros tentando habilitar o cirurgião, né? Ele não só vai habilitar e vai mostrar para o cirurgião o quanto aquilo às vezes é difícil para saber onde que é o limite dele, né? É importante, né? Ele não perder o medo, né? Claro. Para saber aonde ele pode chegar e até onde ele pode dar o melhor para o paciente dele. Rafael, esse curso você acha que é para o cara só das grandes cidades ou ele ele precisa de uma estrutura muito, muito diferenciada para poder fazer? Ou esse cara lá do interior, o interior do Nordeste, o interior do Centro-Oeste, etc., o cara consegue vir aqui, aprender e levar para a cidade dele? Eu realmente acredito que as pessoas que já tenham a experiência, né, como é um curso avançado, que já tenham a familiaridade com o material, tá, eles realmente conseguem vir para cá, tá? Eu acho que o curso é para essa pessoa, para esse colega. A gente está próximo de um aeroporto, então o deslocamento para ele é fácil. A estrutura, como o Renato já comentou também, é espetacular para quem conhece aí os principais laboratórios, um Mark em Miami e tudo. Eu acho que a gente está muito melhor do que eles, tá? Até em termos de estrutura, de infraestrutura total. E realmente esse colega consegue vir para cá e ele vai conseguir replicar, né? As cirurgias minimamente invasivas, é óbvio que ele vai precisar de alguns recursos na cidade dele, como uma boa infraestrutura hospitalar, né? Que acredito que a maioria dos colegas já tem ali em grandes cidades, tanto no Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Inclusive tem expoentes nessas cidades, né? A gente conhece aí nos nossos cursos, colegas de outras regiões também que são excelentes cirurgiões, mas o que eu acho que ele vai destravar ali, vai perder um pouco o medo, né? A partir do momento em que ele sabe o limite, ele fala, pô, eu vou fazer uma descompressão, a hora que eu tô fazendo ali aquele over the top cervical, o quanto eu vou avançar para o outro lado? Às vezes ele não tem esse limite, né? Então acho que esse compartilhamento aí de conhecimento, o colega vai conseguir pegar no curso, vai aprimorar essa técnica e realmente eu acredito que ele vai conseguir difundir essa informação aí para o Brasil. Uhum. Eu acho que e, consequentemente, trazer qualidade aí para os pacientes que eles cuidam. Legal. Você já viu algum curso com esse foco aqui no Brasil, Davi? Focado nesses 3 pontos especificamente, não vi. Tem cursos avançados também, acho que tem um modelo, uma construção um pouco diferente, mas nesse aqui, com 3 módulos especificamente destinado a cirurgiões que já têm experiência, acho que esse daqui é o primeiro. Tá, fala um pouquinho dos 3 módulos, como que estão desenhados. A gente dividiu o primeiro módulo em estenoses de canal, né? Estenose central e estenose de forame. Tá? Então, o aluno ele vai praticar os dois, são 2 acessos diferentes. O segundo módulo é de acesso cervical, então ele vai fazer uma foraminotomia cervical, isso que as principais indicações são hérnias foraminais e estenose de forame. E no mesmo módulo ele vai praticar também as estenoses centrais cervicais, tá? Que é a descompressão over the top cervical.
O terceiro módulo são os acessos torácicos, tá? Então tem o acesso transforaminal torácico e acesso intralaminar torácico, tá? Esses daí são já para casos mais complexos dentro da curva, né? Para hernia de disco torácica e para casos de ossificação do ligamento amarelo, casos de estenose central torácica. Legal. Eu acho que está bem completo assim para abranger todos os casos, digamos, mais complexos da cirurgia endoscópica. O que vocês queriam falar mais aí do curso? Um dado a mais, alguma coisa que vocês queiram colocar em relação à estrutura do curso, a parte dos alunos, etc? É um curso que ele tem 8 estações, né? 4 de cadáver e 4 de black box. É um curso que a gente vai ter 8 instrutores, né? Com super capacitados. Digamos, então, a proporção de alunos por instrutor são 2 alunos para cada instrutor. Então, e os instrutores sênior, eles vão rodar em cada mesa. Então, vai existir um contato muito próximo dos alunos com todos os instrutores, tá? Então, ele vai conseguir absorver o conhecimento e a experiência de cada instrutor. Acho que isso daí é bastante enriquecedor, né? Sem contar, né, o prazer de gozar dessa estrutura do Quirotech, realmente é uma coisa muito animadora, é muito inspiradora. E acho que também no final do curso vai ter a parte social também. Legal. Então, essa parte da confraternização, da gente se aproximar, se conhecer melhor pessoalmente, acho que é uma coisa super válida também esse network, não só dos médicos, mas também dos funcionários, do pessoal do apoio técnico, assim, que são pessoas fantásticas aqui no Quirotech. Legal. Isso que você falou, acho que vale a pena ressaltar, porque quando você vai fazer um curso, você, aluno, vai fazer o curso, ter disponibilidade de quem está ali como instrutor, ou seja, ter 2 pessoas com um instrutor, é uma coisa que é um diferencial muito grande. É praticamente uma pessoa ali pegando na tua mão e te orientando passo a passo, né? E outra coisa além de você ter essa possibilidade na hora do curso, ter o contato pessoal para que depois esse aluno ele possa mandar uma mensagem para vocês e trocar uma ideia, discutir um caso, né? Isso aí acho que é o que enriquece a medicina, não só o aluno, mas a gente como instrutor, bastante, né? A gente aprende a cada caso que você vê diferente, a cada dúvida que surge de alguém, é uma coisa que enriquece a todos nós, não tem a mínima dúvida em relação a isso. Demais. Então, acho que é bacana. Senhores, então, agradeço a presença de vocês, torço para que seja um curso de sucesso, tenho certeza que vai ser, a equipe que é fantástica, são cirurgiões extremamente experientes, que eu admiro bastante na cirurgia endoscópica, então, acho que é um marco do Brasil começar a fazer cursos dessa magnitude, ou seja, cursos de autoespecialização mais avançados e formar cirurgiões também com essa capacitação. Agradeço bastante o projeto inovador de vocês tocarem e estão de parabéns. Obrigado a quem nos assistiu e fiquem à vontade para mandar a mensagem para os instrutores do curso e para fazer as inscrições também, conforme a gente vai deixar aí nas nossas redes. Um abraço. Obrigado, Vinícius.